Estamos na Páscoa e às vezes acaba sendo fácil confundir as coisas. Afinal, são coelhinhos e chocolate ou é o sangue do cordeiro? No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas o verdadeiro sentido da Páscoa e o porquê era necessário que Jesus fosse morto. Eu sei que parece clichê, mas vai por mim, esse vídeo é diferente do que você está acostumado, então fica até o final que eu prometo que você não vai se arrepender. Quer dizer, o intuito é que as pessoas cheguem ao arrependimento. Enfim, fica aí e assiste o vídeo todo que você vai entender. Maranata, o Senhor logo vem. Vamos lá! Primeiro a gente tem que falar da Páscoa. Qual é que é o sentido da Páscoa para nós, tá bom? Páscoa significa libertação, de acordo com a Bíblia, tá? Contextualizando aí, qual que é o período em que a Páscoa começa a ser celebrada? Não é, por incrível que pareça, após o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Não, Páscoa vem bem antes disso, lá com Moisés e o povo de Israel no Egito. Os egípcios estavam oprimindo, escravizando ali a nação de Israel, e então Deus escolhe Moisés para guiar o povo para a terra prometida, né, para ser o libertador do povo de Israel. E então acontecem ali as 10 pragas, né, e antes de chegar à 10ª praga, Deus institui a Páscoa. Ele fala assim, olha, vocês vão pegar um cordeirinho por família e vão derramar o sangue dele e passar esse sangue nas portas. E vocês vão fazer isso para que o anjo que vai destruir ali os primogênitos, de acordo com a história, não passe na casa de vocês, tá bom? Então, aquele ritual, ele tinha esse simbolismo, esse propósito, era um propósito de libertação, de consagração do povo de Israel. Nessa história, o cordeiro é a peça-chave, principalmente o seu sangue, que deveria ser ali pincelado no batente da porta, né, nos umbrais das portas ali, para que o anjo mau não destruísse os primogênitos de Israel. E a partir desse ponto na história, os sacrifícios de cordeiros acabam se tornando mais recorrente como símbolo de perdão e libertação do pecado. Só que o sacrifício de cordeiros não começa com Moisés, ele vem bem antes disso. Vê aí? A gente voltou de Cristo, foi lá para Moisés, agora a gente vai lá para o começo, bem no começo de verdade, lá no livro de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis nos traz ali o primeiro vislumbre do que seria um animal sacrificado em favor do ser humano. Gênesis 3, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Peraí, Vinícius, aqui não fala nada sobre cordeiro. O que isso tem a ver com cordeiro? O que isso tem a ver com a Páscoa? Calma aí que você vai entender, tá? As roupas de peles que Deus fez para Adão e Eva precisavam vir de algum lugar, de algum animal. E esse animal era o cordeiro. Como que a gente sabe, Vinícius, que era um cordeiro, já que o texto em si não fala? Primeiro a gente tem que contextualizar essa história. O que tinha acontecido nesse ponto da Bíblia? Adão e Eva tinham acabado de cometer o pecado, traído a confiança de Deus e estavam sofrendo as consequências do pecado. Momentaneamente, eles fizeram roupas de figueiras, cozinharam cintas de figueiras para si, mas essas roupas não serviam para eles. Então Deus tomou providências, providenciando lá as roupas de peles, né? Só que antes de vir as roupas de peles, houve o sacrifício de 2 animais inocentes, 2 cordeirinhos, um para Adão e o outro para Eva. Esse sacrifício de cordeiros prefigurava o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E agora a gente sabe que eram cordeiros porque João Batista identificou o próprio Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lá no Jardim do Éden, Deus tomou providências para resgatar o ser humano que havia caído, através de um sacrifício de animais que simbolizavam o sacrifício de seu próprio filho lá na frente. É bem legal quando a gente percebe que Deus realmente pensa em tudo. A gente tem o primeiro sacrifício lá no Jardim do Éden, a gente passa ali por Moisés, pela história dos filhos de Israel peregrinando no deserto, tendo o sacrifício de animais constantemente, até chegar em Jesus.
E nesse período de Moisés é instituído a Páscoa, evento esse que foi justamente o período no qual Jesus morreu em nosso lugar. Então é por isso que Jesus teve que morrer na cruz, por causa do Cordeiro. Olha só o que a Bíblia fala pra gente lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O preço que o pecado exigia é a morte, o salário do pecado é a morte. Então somente o derramamento de sangue, somente a entrega da vida pagaria esse preço. E não existe outro ser no universo que seria capaz de realizar isso por nós. Jesus era o único em todo o universo capaz de resgatar o ser humano. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Agora você compreende o quão profundo é o amor de Cristo por você? A entrega de Jesus foi total, completa. Ele morreu uma vez por todas para que eu e você tenhamos a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a prova desse amor também está na palavra de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Significa, meus amados, que Deus planejou a sua salvação antes da criação do mundo. Lembra que eu falei que o pecado exigia um preço muito alto, que era a vida, no caso, a morte? Lá no Jardim do Éden, quando a Eva comeu do fruto pela primeira vez, ela deveria ter morrido ali. Mas foi naquele ponto que a graça começou a valer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por causa dessa graça, desse amor maravilhoso de Jesus, ele prometeu que um dia viria, enviaria o Messias, seu Filho unigênito, e sofreria e morreria em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. O convite hoje é para nos sensibilizarmos com o amor de Jesus. E assim como ele, fazemos uma entrega total da nossa vida. O que você está disposto a abrir mão para se entregar completamente para Deus? Gostou desse vídeo? A lição de jovens desse trimestre está trazendo um tema muito interessante. A adoração, o início do altar. E na lição da semana passada a gente estudou um tema que tem tudo a ver com a Páscoa e eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, tá? Vale super a pena, não importa se você estuda a lição de adultos, a lição de jovens está com um tema assim incrível demais. Vale super a pena você clicar aqui e dar uma olhada.